abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O livro de Josué, ele é o princípio daquilo que nós chamamos de um novo período na vida de um povo. O povo de Israel, ele vem de 400 anos de escravidão no Egito. Muito sofrimento, muita dor, muitas mortes. Crianças sendo jogadas no rio. Homens e mulheres obrigados a trabalhar dias e noites. Pessoas enfadadas por um trabalho escravo e clamando pela misericórdia de Deus. E um dia Deus enviou naquele lugar o homem mais manso da face da terra. Por isso que o poderoso é o manso. Você quer descobrir quem é o homem mais poderoso do mundo? Não é o mais forte, o que fala mais alto. Não, é o manso. E o manso foi naquela terra e tirou aquele povo de lá, pela poderosa mão do Deus ao qual ele conhecia. O Deus ao qual ele está diante da sua face. E depois de um período de 40 anos no deserto, mais dificuldades, mais problemas. Não é porque ninguém ficou doente. Não é porque o sapato não gastou, que a roupa não gastou, que eles não tiveram problema. Tinha muitos inimigos, muitas peregrinações. Muitos tiveram que enterrar os seus entes queridos naqueles 600 mil que morreram no deserto. Então, quantos velórios, quanta tristeza,
quanta dureza. E aí você vai vendo esse povo tendo as suas vitórias, mas também suas derrotas. Você vai notando o povo de Deus sendo abençoado, mas muitas vezes sendo ali, meus irmãos, corrigido por causa do pecado. E agora, as portas das fronteiras de Canaã, aquela terra que Deus prometeu aos pais. Israel não é um invasor, como a Palestina diz. Israel não invadiu terra de ninguém. Aquela terra já era deles. Eles só vieram tomar posse daquilo que era seu. E Deus foi quem colocou eles lá. Porque essa terra já tinha sido prometida a Deus, a Abraão, a Isaac e a Jacó. E quando eles fossem como a estrela do céu e a areia do mar, então Deus conduziu todos eles para lá. As portas da fronteira. Chega uma notícia. A notícia de que aquele homem, que um dia eles tentaram apedrejar, Moisés, depois passaram a amá-lo. Chegou a notícia de Deus a Josué. Moisés, o meu servo, morreu. O legislador, aquele que era o profeta, aquele que falava com Deus e ouvia de Deus, morreu Moisés. E Josué, ele é, meus irmãos, essa expressão daquilo que é um novo tempo, daquilo que é um levantar, daquilo que é a esperança, daquilo que é a nova vida depois do Jordão. E tudo aquilo que o povo de Deus olhava e tinha no coração, as questões da sua fé e da sua convicção. Moisés morreu. O líder, livro de Deuteronômio, volta só uma página aí, é bem próximo aí, Deuteronômio 34, tá? O último capítulo de Deuteronômio. Josué capítulo 1 está bem próximo aí, você não vai ter dificuldade aí. E aí você vai ver, no versículo 10, nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Esse homem não era um homem comum, meus irmãos. Ele era um homem com quem Deus conversava face a face. Esse era um homem que ouvia Deus e falava com Deus. Israel estava perdendo aquele homem que conduziu eles, que cuidou, que guardou eles ali, que orava e intercedia por eles em todos os momentos. Esse homem falava com Deus. E falava com Deus face a face. O Israel pranteou ele. Chorou por ele. Versículo 8, do capítulo 34 de Deuteronômio. Os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Choraram. E Moisés era uma referência de um filho de Deus, uma referência de um servo do Senhor, uma referência daquele que diante da maior adversidade, ele ainda tinha, meus irmãos, aquela questão de fé e de convicção de quem era o Deus ao qual ele servia e cria,
que diante do mar, diante de um deserto e diante de um exército, ele disse para o povo, lá em Êxodo, capítulo 14, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje fará. O Senhor, versículo 14, pelejará por vós. Esse é um homem que diante de um mar, vai para o mar, todo mundo, morre todo mundo afogado. Vai para o deserto sem rumo, morre todo mundo. Vai enfrentar um exército desarmado, homens, mulheres, crianças, pessoas de idade, morre todo mundo. Ele olha para o povo e diz assim: fiquem quietos. O Senhor pelejará por cada um de vocês. Esse é o homem que morreu. Moisés. E agora Josué. Josué não era só, meus irmãos, aquele que foi colocado por Deus no lugar de Moisés. Josué era seu discípulo, seu amigo. O discípulo, sabendo da notícia da morte do mestre, ele viu o sepultamento do mestre? Viu o corpo do mestre? Não, irmãos. Ninguém de Israel viu. Porque quem sepultou Moisés foi o próprio Deus. E agora Josué, ele é a representação daquele que tem um desafio diante dele. Tomar o lugar, ficar no lugar de Moisés. Colocar esse povo dentro da terra. Trazer ao coração deles uma esperança de novos dias. Que toda aquela tristeza que passou, todas as aflições que foram passadas, todas as angústias que foram sentidas, todas as lágrimas que foram derrubadas, agora vai ser um novo dia, um novo tempo. Nós vamos entrar na terra de Canaã, que o Senhor prometeu aos nossos pais. Agora é hora de deixar toda a tristeza, todas as lágrimas, as angústias, as desavenças, os rancores, as dores, aquilo que nos atormenta, nos aflige, aquilo que causa em nós, irmãos, arrepios, aquilo que tira o nosso sono, aquilo que atormenta a nossa vida. Nós temos um ano novo agora. Nós temos dias novos. E tudo está diante da nossa frente. Nós já passamos a fronteira do ano. Deus já nos concedeu a graça de estarmos num novo ano. Novos dias. Agora é hora de começarmos a mudar, a deixar as coisas que passaram para trás. Se você e eu, se nós não fizermos isso, o nosso passado, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas enfermidades que nós temos, elas nos acompanharão para o outro lado. Paulo, ele diz, eu vou me esquecendo das coisas que ficam para trás. E eu me apoio, eu me estabeleço, eu me firmo naquilo que está diante de mim.
E o que está diante do povo de Deus é a terra de Canaã. E o que está diante de nós, meus irmãos, é a Canaã celestial. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a oportunidade que Deus vai nos dar neste ano de 2018 de ser diferente de 2017. Eu deixo as coisas e eu olho para frente. Ninguém viu o velório de Moisés. Só choraram por ele. Josué capítulo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que este falou a Josué, o próprio Deus lhe deu a notícia. O filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Está na hora de levantar. Já choramos pelos mortos. Já sofremos as angústias. Já derramamos as lágrimas. Já sentimos as tristezas. Aquilo que nos amargurou a alma já nos tornou o paladar em fel. Levanta-te, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora Josué está diante de todas as questões da sua vida. E quando ele pode pensar: cadê o Moisés? Como é que um homem daquele não vai entrar na terra? Como é que aquele que o próprio Senhor chama ele de meu servo não entrará na terra? Moisés não entrou na terra, como muitos dizem, porque ele não foi salvo. Moisés apareceu em corpo de glória no Monte da Transfiguração para falar com Jesus. Aquilo que a mente humana um dia pensou que Moisés não entrou na terra prometida porque ele não foi para o céu, é um equívoco. Moisés não entrou na terra prometida por causa da rocha de Meribá. 600 mil não entraram porque foram murmuradores e desobedientes. E Josué, agora, precisa entender uma coisa que o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Abra sua Bíblia lá, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4. Cadê o Moisés? Como ele não vai desfrutar dessa terra nova? Como ele não vai desfrutar da terra que mana leite e mel? Moisés não ia desfrutar de uma terra que mana leite e mel. Moisés já estava desfrutando da eternidade. Porque dentre os homens, ele era o único que falava com Deus face a face. Capítulo 4, versículo 7, de 2 aos Coríntios. O Josué tinha que aprender que o importante não era o vaso. O importante não sou eu. Temos, porém, este tesouro
em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Josué tinha que entender que um dos maiores homens do Antigo Testamento, aquele que vai ficar para a eternidade, o servo do Senhor, aquele a quem fala com Deus face a face, era apenas um vaso, mas o importante é quem era a sua natureza, de um filho de Deus, de um servo de Deus. Não era o vaso que era importante, mas o tesouro que se continha dentro dele. Nós estamos dando valor, maior valor, mais valor, àquilo que perece, e não aquilo que permanece para sempre. Quando Josué olha para Canaã, ele entende que o importante é a promessa de Deus, é a palavra que foi empenhada, quem empenhou a palavra, e por isso ela vai ser cumprida. Não é se era o Moisés que ia entrar, o Josué, o Caleb, mas é quem empenhou a palavra. Capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por isso o importante é o tesouro. E mais importante ainda, é que para que toda a excelência do poder fosse de Deus e não de nós. Josué, nessa nova posição, se podemos assim dizer, Josué capítulo 1, agora, mais do que nunca, ele vai precisar crer na promessa de Deus. Como é que vai ser o nosso ano de 2018? Então Deus tem uma palavrinha ao coração de Josué, como é que seria depois, antes do Jordão. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Sou contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Palavra de Deus a um coração de um homem, que o que ele tinha que se agarrar é com a fé e crer na promessa. E quando Deus fala com ele, levanta, dispõe-te. Versículo 6, Deus usa ser forte e corajoso. Ou seja, no Novo Testamento, Jesus por muitas vezes usou o quê? Filho, tem bom ânimo. Filho, tem bom ânimo, filho. Dispõe-te, levanta-te, ser forte e corajoso. Creia na minha promessa, filho, não te deixarei, não te desampararei. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Tem bom ânimo. E como muitas vezes, irmãos, falta esse bom ânimo para nós. Porque diante de um cenário tão turbulento, que vivemos, ou vamos viver, ou já passamos,
O que falta para nós é esse bom ânimo. Jesus disse isso para um paralítico numa cama. Filho, tem bom ânimo. Falta bom ânimo a nós. Falta aquele sorriso que aformoseia o rosto. Falta aquela alegria, meus irmãos, de atravessar pela misericórdia de Deus mais um ano e ter o privilégio de estar na casa de Deus, na obra de Deus, trabalhando para esse Deus que não precisa de nós. Falta bom ânimo na nossa vida. Josué, ser forte e corajoso, porque você vai precisar de muito ânimo. Jesus disse isso para as almas. Jesus, lá no Evangelho de João, ele diz para os homens, para nós, para a nossa vida: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus filhos, não eram para vocês viverem tão desanimados. Era para que a cada ano que o Senhor lhe desse de graça, de vida e de misericórdia, apesar de todos os enfrentamentos que nós temos. Tem de bom ânimo, filho. Renove as suas forças como a da águia. Estabeleça o seu coração nas palavras e nas promessas de Deus. Não creia em falsas palavras. Não creia no coração enganoso. Não se deixe enganar pelos seus olhos. Não se deixe levar pelos desejos das suas entranhas. Meu filho, Deus está dizendo: olha, filho, tem bom ânimo, ser forte e corajoso. Mas esse não são somente o conselho de Deus a Josué e a nós. Versículo 6. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que te suceda bem, meu filho. Os conselhos de Deus ao nosso coração, nesse ano novo, nesse ano que se desabrocha diante de nós, da nossa vida, para ser diferente de tudo. Tem bom ânimo, filho. Se levanta. Tenha cuidado não somente de ter bom ânimo, mas também de fazer tudo aquilo que a minha palavra, ela coloca ao seu coração, a sua vida. E não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, filho. Não tome os seus próprios caminhos. Deus tem sempre uma queixa contra o seu povo. O meu povo me deixou, porque eles escolheram os seus próprios caminhos. Um dia, o profeta maior do Antigo Testamento, ele diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem quer ouvir a nossa voz? Quem quer ouvir a sua palavra? No livro de Jeremias, que nós lemos no capítulo 7, Deus fala para o profeta no versículo 16, não ore por eles, porque eu não o ouvirei. Porque eles não me ouviram. Antes eles andaram no conselho maligno do seu coração. Guardar a sua palavra, ter bom ânimo. Neemias, capítulo 4. Livro de Neemias. Capítulo 4.
versículo 6. Neemias capítulo 4, versículo 6. E assim edificamos o muro. Todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para fazer o quê, irmão? Trabalhar. Ao ponto de no capítulo 4, os inimigos intentarem contra a construção do muro, e Neemias chega ao ponto de colocar turnos de trabalho, homens com espada, trabalhando e com a mão na espada. Tinham ânimo para trabalhar. Quando Apolo, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, chegou de Alexandria, em Éfeso, estava lá Priscila e Áquila. E ele começou a pregar sobre o reino de Deus, e pregar sobre a palavra de Deus, e sobre Jesus. Só que ele só conhecia o batismo de João. Então a Priscila e o Áquila chamaram ele e explicaram melhor para ele como é que era o negócio. Aí a palavra de Deus diz lá que os irmãos animaram o Apolo. Um irmão anima o outro. Um irmão ajuda o outro. Ele anima o outro para estar na casa de Deus. Ele anima o outro a trabalhar. Ele vai animando. E animaram os irmãos. Tem bom ânimo. Ser forte e corajoso. O próprio Deus disse isso para Moisés. Livro de Deuteronômio, capítulo 1. Deus disse para Moisés: anima Josué. Deuteronômio 1, versículo 38. Josué, filho de Num, porque no versículo 37, Deus já disse para Moisés que ele não vai entrar. E você já tem uma notícia que você não vai entrar na terra. E no próximo versículo, Deus fala com ele e diz assim: agora você anima ele. Que coisa. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel receba por herança. O camarada ouviu a notícia que ele não vai entrar. E aí Deus fala para ele: agora você anima o outro porque ele vai. E aí Moisés ele faz isso. A palavra de Deus diz no Deuteronômio 34 que Moisés colocou as mãos sobre Josué. O Moisés não ficou triste, irmão, emburrado, chateado. Deus ainda foi complacente, misericordioso, levou ele lá, mostrou toda a terra para ele, ó, vou mostrar para você como é que é lá. Mas você não vai entrar, tá bom? E ele anima Josué. Josué, vou animar ele porque ele vai entrar. Um irmão ajuda e anima o outro a trabalhar, estar na igreja em comunhão. Não é vir no culto, irmão, mas é desfrutar mesmo de tudo que Deus tem colocado diante de nós. Mas Deus diz para ele: não tenha somente bom ânimo, mas observe a minha palavra e cumpre ela. Salmo 119, versículo 65. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Então Deus diz para ele: não basta apenas você ter bom ânimo, mas você precisa cuidar
de cumprir tudo da lei que o meu servo Moisés, ele transmitiu a você, para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e para que te vá bem. 165 do Salmo 119. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Quando a palavra de Deus diz, Jesus ele diz assim, aquele que anda na minha luz, ele não tropeça. Grande paz tem aquele que ama a minha palavra. E aí no livro de Josué, Deus dá o conselho para ele, medita na minha palavra, fala sobre ela. Uma coisa interessante que nós temos que ler, e creio que a maioria dos irmãos e irmãs já conhece até decorado o Salmo 1. Quando a palavra de Deus diz lá para Josué, medita nela de dia e de noite. Abre a sua Bíblia no Salmo 1. Porque grande paz tem aquele que ama a tua lei. Porque nele não há tropeço. Não tem tropeço na vida. Porque a sua meditação é a palavra de Deus, é a luz para os seus caminhos, é a lâmpada para os seus pés. Salmo 1, o interessante do Salmo 1, versículo 2, antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas aqueles que não meditam na lei do Senhor de dia e de noite, estão sempre se desviando para a direita e para a esquerda. Porque antes de falar do conselho do ímpio, Deus ele falou, bem-aventurado aquele que não vive sob conselho de ímpio. Quando a lei do Senhor não é a paz, ela não é aquela que deixa você sem o tropeço, você é aquele que vai dar ouvido ao conselho do ímpio. Pode prestar atenção. Você é aquele que vai se assentar na roda do escarnecedor, porque o prazer não é na lei do Senhor, e nem na sua lei, você medita de dia e de noite, então não há paz no seu coração, e a única coisa que está diante de você é tropeço. E nem se põe no caminho dos pecadores. Por isso que Deus está dizendo para Josué e para nós, ano de 2018, a oportunidade está aí. Josué, capítulo 1, versículo 9, para nós encerrarmos. Não cesses de falar, esse é o versículo 8, no livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Presta atenção numa coisa, meu irmão e minha irmã. Todas as vezes que você não ouve a Deus, pode ter certeza, não dá coisa boa. Versículo 9. Não te mandei eu? Deus não deu uma possibilidade para Josué. Se der para você fazer isso, você faz. Não, não. Deus está dizendo assim, ó. Quem é o teu Deus te mandou fazer isso. Não tu mandei eu? Eu quem? O seu Deus. Deus aqui não está dando opção para ele. Ele está dando uma ordem, é um mandamento. Ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pois é. O salmista no Salmo 73, a partir do versículo 23, ele diz assim: o Senhor está sempre comigo. A sua destra é que me guia. O seu conselho é que me guia. Porque o dia que ele não andou no conselho de Deus, ele diz assim: quase os meus pés se resvalaram. Quase eu caí. Faltou pouco.
Mas o Salmo 23, versículo 4 diz o que, irmão? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está em nós, irmãos. Deus está conosco. Que esse ano de 2018 seja um ano que nós venhamos a deixar para trás todas as amarguras, todos os momentos ao qual nós não demos ouvidos ao nosso Deus e fizemos coisas horríveis. É um momento de oportunidade. Jesus, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, desde agora e até a consumação dos séculos. Amém. Deus está conosco, Deus está em nós. Nós temos as promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos uma palavra de Deus na nossa vida. E nós temos como exercitar essa palavra na nossa vida. Que o ano de 2018 seja um ano que venhamos mesmo, irmãos, a nos animar, a não cometer os mesmos erros, não sair para a direita nem para a esquerda, não ouvir conselho de ímpio, não se deter no caminho de pecador e nem se assentar nas rodas dos escarnecedores. Que Deus ele nos ajude, para que em todo lugar que colocarmos o nosso pé, a expressão de quem Ele é seja notada. Que Deus nos ajude e nos abençoe.